Obrigado, presidente Davi Alcolumbre. Durante esses 4 meses, senhor André Mendonça, da espera por essa sabatina, para ser objetivo, eu cheguei à conclusão que é rigorosamente desonesto questionar o seu notório saber jurídico e a sua reputação ilibada. Não há como questionar. Por isso, penso ser desonesto. Agora, tendo mais virtudes, como penso eu que o senhor tem, há falhas cometidas. Em 2 perguntas eu mostrarei 2 das principais falhas. O senhor assumiu a Advocacia Geral da União em janeiro de 2019, no início do atual governo. Deixou o cargo em abril do ano passado para assumir o Ministério da Justiça e voltou à AGU em março deste ano. Seus críticos dizem que o senhor agiu bem menos como advogado da União e muito mais como advogado do presidente Bolsonaro, seu amigo. Gostaria de saber de que forma o senhor responderia a essas críticas que eu as coloco como falhas. O senhor acionou a Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República para investigar jornalistas e críticos do governo Bolsonaro, com base na Lei de Segurança Nacional, instrumento normativo criado no regime militar. O senhor o fez por convicção ou em anuência à determinação superior? Minha amiga querida Elisiane falou da liberdade de imprensa, o senhor falou também. Eu tenho 40 anos de carreira nacional na televisão brasileira e já cheguei a uma conclusão que o Brasil não tem, senhor André, liberdade de imprensa. O Brasil tem liberdade de empresa. É bem diferente. Bom, eu nunca iria entrar com o senhor na questão de religião. Eu achei uma bobagem essa frase de terrivelmente evangélico. Eu sou terrivelmente católico, mas entre os meus melhores amigos pessoais, eu tenho 2 pastores, pastor Messias em Goiânia e pastor Linhares em Belo Horizonte. Então, jamais crença vai definir meu voto. Eu fui o primeiro senador a dizer que votaria contra a sua indicação, por motivos simples. Há um ousado projeto de lei, que na verdade é uma PEC, a PEC 35, aqui no Senado Federal, do meu amigo exemplar, senador Lazier Martins, e ele sabe que eu fui o primeiro defensor dessa sua PEC, que já foi relatada pelo exímio senador Antônio Anastasia, que aliás acatou uma emenda de minha parte, que limita em 55 anos a idade para ser ministro do STF. Limita o mandato em tempo de 10 anos e, principalmente, tira do presidente da República a exclusividade dele escolher o seu nome para o Supremo Tribunal. E sim, o nome seria escolhido por uma comissão de notáveis juristas. Se eu apoio totalmente essa PEC e participei dela com emenda, seria incoerente eu aprovar a indicação que o presidente da República fez sobre o seu nome. No entanto, a vida, para quem leu, para quem acompanhou a história, mostrou um Churchill que, quando questionado por um outro parlamentar, dizendo: Churchill, você mudou de opinião? Ele falou: mudei de opinião, até porque quem não muda de opinião não vai conseguir mudar nada na vida. Ou seja, se você tem compromisso com erro, é seu, eu não. Meu compromisso é com erro, mas se eu errar, eu volto atrás.
Esse é o meu modo de pensar sobre compromisso com o erro. Eu vou ficar aqui o tempo inteiro, até o último, não vou nem almoçar, eu sou diabético. Graças a Deus já chegou aqui, vou mostrar aqui para o Eduardo Braga. O Braga vai querer tomar um pouquinho, uma vitamina de abacate. Então, diabético, eu quero ficar aqui. Por que eu quero ficar aqui? Porque eu quero conhecê-lo melhor, através de ótimos questionamentos que eu tenho certeza que virão e que poderão mostrar realmente mais pontos positivos no seu preparo para assumir o Supremo Tribunal Federal. E conseguindo isto, como a votação final é no plenário à tarde, eu não tenho nada, mas nada mesmo, eu tenho a tranquilidade, a cabeça erguida, que se mudar de opinião, eu terei motivos. Mas, por enquanto, eu mantenho o que declarei para o jornal O Globo e o Estadão de São Paulo 4 meses atrás, como eu não voto de forma secreta, o meu voto é público, que seria contra a sua indicação. Muito obrigado, presidente. Cumpriu o tempo, né? Exatamente, ainda tinha algum tempo. Excelentíssimo senhor senador Jorge Cajuru, prazer conhecê-lo pessoalmente. Me recordo de vários momentos vendo na televisão como comentarista esportivo. Me permita iniciar pelo final. Minha admiração pelo registro nobre de Churchill, como um grande exemplo, como o senhor citou, de humildade para não ter compromisso com o erro. Eu espero, sinceramente, deixa eu lhe dizer, senador Cajuru, para mim a palavra e a verdade têm valor. E quando Vossa Excelência se coloca à disposição para estar aqui todo o tempo, de me ouvir, eu tenho que atuar respeitando essa capacidade e esse gesto de me ouvir. Eu não sou perfeito, não espere de mim perfeição. Tem vezes que nós discordamos de nós mesmos, do que fizemos. E nós precisamos ter humildade para pedir desculpa. Eu aprendi com meu pai aos 16 anos. Não tenha medo de tomar decisões. O mundo é carente de homens que tomam decisões. Não preciso bater na mesa, falar grosso para isso. Mas se tiver errado, peça desculpa. Fui aprender, senador Bezerra, sem adentrar, e senador Eduardo Braga e senador Cajuru, também que na administração pública tem muita gente indiferente com problema, outros tantos que criam problemas e pouca gente disposta a resolver problemas. Eu digo isso para que Vossas Excelências esperem de mim previsibilidade. O que eu estou dizendo aqui não são palavras ao vento. Os compromissos que eu assumi aqui não são palavras ao vento. Eu quero que Vossas Excelências votem sim ou não, mas com consciência do que estão votando. Porque fake news, senador Eduardo Braga, eu sofri inúmeras. Aliás, eu era um dos ministros mais criticados, às vezes, sobre a questão dos jornalistas. Quem se sente ofendido é a pessoa. Mas eu me lembro que saía em algumas matérias, há um exagero. Eu pedi os números à Polícia Federal. De 2019, início de 2019, até o momento, salvo engano, fevereiro, aquele momento desse ano, eu saí do Ministério em março. Quantos inquéritos tem na Polícia Federal instaurados nesse período, com base na Lei de Segurança?
eu encontrei, as informações vieram, foram 2 inquéritos requisitados pelo meu antecessor, 5 inquéritos requisitados por mim, e para não ser injusto, 15 requisitados pelo Poder Judiciário e 31 pelo Ministério Público Federal. Agora, em se sentir ofendido na honra e demandando a apuração dessa situação, era dever do ministro da Justiça requisitar para uma investigação imparcial, séria, sem perseguições, sem pré-julgamentos, sob pena de não fazendo incorrer em crime de prevaricação. Essa lei, gostássemos ou não dela, estava em vigor, a constitucionalidade era reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Então havia um dever legal de cumprimento. Presidente Davi, é apenas porque foi assim combinado, né? A rápida réplica e a tréplica. Senhor André, apenas faltou um ponto, porque houve muita crítica ao senhor nesse sentido. O senhor não concorda com essas críticas de que o senhor foi mais advogado do presidente Bolsonaro do que advogado da União? E aproveito, já na mesma linha, a gente pode esperar do senhor posicionamento diferente da maioria dos ministros quando indicado por um presidente, literalmente blindar o presidente da República. Ou seja, é aquela relação, o presidente te indicou e o senhor vai ficar com uma dívida com ele para o resto do seu mandato. A gente pode pensar diferente em relação à sua postura quando qualquer coisa chegar lá sobre o governo do Bolsonaro, seja denúncia, seja corrupção? Obrigado, senador Cajuru. Eu só ressaltar algo que talvez tenha passado um pouco en passant ali na fala inicial e justa a recolocação do assunto por Vossa Excelência. Há uma distinção entre ser ministro do governo e ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu sei dessa distinção e tenho compromisso dentro dessa perspectiva. Meu trato sempre será com o presidente, como com Vossa Excelência, como todos os senadores, e reafirmo aqui o que disse a todos os senadores: meu gabinete tem que estar aberto para o diálogo com todos, de forma republicana, construtiva, buscando encontrar boas soluções, e reafirmo meu compromisso com a imparcialidade e a independência. Então, não é tudo que se faz que está certo, assim como também não é tudo que está errado. E um ministro da Suprema Corte tem que ter esse olhar, de olhar com clareza, sem pré-julgamentos. Quando eu falo em imunidade qualificada, é isso. Eu tenho que abstrair até aquilo que eu penso. Não é nem o que um governo pensa. Eu tenho que abstrair o que eu penso e ouvi-lo tentando me pôr no seu lugar, para só então tentar encontrar uma solução adequada e justa, ou mais próximo do justo, dentro da nossa limitação humana, à luz deste livro, que é a Constituição. E eu queria cumprimentar não só a relatora, mas também o senador Cajuru, porque a razão de ser da sabatina é exatamente esclarecer toda e qualquer dúvida sobre o sabatinado, a fim de que nós, senadores, possamos votar com convicção sobre a escolha e a indicação do membro do Supremo Tribunal Federal. Se não fosse isso, o constituinte originário não teria estabelecido ao Senado da República e especificamente à CCJ a condição de sabatinar
o membro indicado para a Suprema Corte Brasileira. E, aliás, o senador Cajuru foi muito feliz nas suas colocações iniciais. Não tenho... O senhor foi submetido a uma espécie de comissão de investigação por mineração, como fazem os americanos, durante 4 meses. Fica peneirando, não é isso? Se tivesse algum caco de vidro, ele apareceria. O americano criou esse sistema. Eles têm uma comissão para isso. Não é para, inclusive, que as fake news apareçam e sejam desmoralizadas como fake. Ou fique o caco de vidro, ou que outro nome se dê, na bateia, na peneira. Então, o senador Cajuru disse muito bem.